E aí, meu povo, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vem me incomodando já faz um tempo. Inclusive, antes da pausa para o Mundial de Clubes, que é sobre Rodrigo Atencio. O que explica a pouca minutagem do atleta nesta temporada? Para quem não sabe, Rodrigo Atencio ele foi comprado pelo Sport por 12 milhões de reais, por 80% do passe dele, junto ao Independiente de La Plata. E ele fez uma temporada fantástica ano passado, emprestado pelo próprio Independente, junto ao Central Córdoba, que está na Sula, jogou a Libertadores esse ano contra o Flamengo e deu um calor absurdo. É, e após uma temporada de 8 gols e 4 assistências em 46 jogos, o Sport viu nele um talento e uma joia que poderia ser, além de lapidada, poderia trazer frutos dentro de campo na Ilha do Retiro. E junto a isso, vieram também algumas questões que podem ou não ter sido um impeditivo para a evolução dele e que faz questionar, além do valor, se ele é tudo isso mesmo, como dizem. Para quem não sabe, pessoal, o Atencio ele foi campeão da Copa Argentina, óbvio, é o equivalente à Copa do Brasil, aqui no Brasil, e ele dividiu a artilharia do campeonato com 4 gols, junto a Edson Cavani, do Boca Juniors. Então, a gente pode ver que um cara, ele teve a sua oportunidade de jogar em alto nível contra um cara que tem uma história belíssima como o Cavani, por mais que as 2 últimas temporadas dele não tenha sido lá tudo isso, e que foi campeão da Copa Argentina e ganhou o prêmio de revelação do campeonato, premiado pela ESPN. E depois de tudo isso, o Sport viu nele uma oportunidade, como eu falei, de ser a próxima estrela do clube. Foi um movimento muito necessário e, inclusive, eu assumo que não foi esperado por mim. Eu não fazia ideia que o Sport faria esse tipo de movimento. Eu aplaudi. Eu ainda acho uma atitude válida. A gente sabe que jogadores argentinos, principalmente jovens, tendem a ser caros, tendem a ser muito cobiçados pela Europa, e o Sport foi lá e trouxe ele. Vendo os jogos que ele faz hoje, acredito que é normal as pessoas questionarem isso. Mas o que pode ter sido um fator impeditivo para ele mostrar o seu talento? Pode ter sido questões básicas, como posicionamento dentro de campo, pode ser questões de adaptação e tudo mais. Para quem não sabe, pessoal, Atencio ele veio de uma cidadezinha que se chama Rosário. É uma cidade portuária na Argentina, da província que é equivalente ao estado na Argentina, de Santa Fé. Fica a 300 quilômetros de Buenos Aires, a capital. Rosário é uma cidade portuária. Era mais ou menos parecida com o Cabo de Santo Agostinho, para quem é de Pernambuco. Só que ela tem uma população um pouco menor que Recife. O Cabo tem 200 mil habitantes, 200 mil habitantes, enquanto o Recife tem 1.480.000, enquanto Rosário tem 1.276.000 habitantes. Só que a semelhança entre Rosário e o Cabo não é somente por ser uma cidade portuária, mas também por possuir guerras entre facções, assédio da polícia contra os moradores e a violência não somente dos traficantes, como também da polícia, criando um clima hostil e horrível para se morar e para se desenvolver como ser humano, e principalmente se você ainda é jovem, como o Atencio é ainda, teve 23 anos, e de como ele se saiu de lá para jogar no Independente. Então isso foi uma mudança também de realidade para ele. E trazendo isso para cá, eu me pergunto, será que foi a adaptação dele no esporte que ainda não, no esporte não em si, né? Na verdade, em Pernambuco, que não foi assimilada ainda? É o clima, já que Rosário tende a ser um pouco não, 8 graus em média mais frio do que Recife. Recife é quente pra caramba, até na sombra. Pode ter sido isso, não sei. Pode ter sido o idioma. Vale lembrar, pessoal, que quando a jovem invadiu lá o CT, sim, a gente vai chamar de invasão, e embora não tenha sido majoritariamente torcedores torcedores também é uma palavra muito forte, mas enfim, de bandidos uniformizados da jovem, teve também influências, enfim, essa galera que não vale nem ser mencionada.
teve uma hora que a galera citou o nome de Atencio, fazendo uma defesa dele e um questionamento sobre o porquê ele não ganha minutagem no esporte. Atencio, que não fala português, obviamente, é argentino, viveu a vida toda na Argentina, não tem relações com brasileiros, então não tem como ele saber português. Ele se assustou a ver aquela cena e o seu nome ser dito. Ele acreditou que aquilo ali seria uma ameaça também para ele. E ele ficou assustado. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas eu não duvido e foi isso que saiu na mídia. E isso pode ter sido também um fator para ele tentar assimilar ideias sobre o que ele pode desempenhar dentro de campo. Atencio, ele é o ponta direita, mas ele não atua somente nessa posição. Ele já atuou como meia esquerdo e meia central. Mais ou menos o que... Deixa eu tentar encontrar. O que Lucas Lima, fez no jogo contra o Sport e Vitória. Com Derek na esquerda, Barleta na direita, Ramires centralizado como centroavante e Lucas Lima atrás. Entre Ramires e a dupla de volantes, Zé Lucas e Rivera. Perdão. E Atencio, ele sabe fazer essa função, ou seja, a direita como a posição de origem, a esquerda como meio campista, num 4-4-2, por exemplo, ou centralizado, como o Lucas Lima fez no último jogo. Isso, inclusive, até dá para fazer num 4-2, 1-3, pode assim dizer, sabe? Então, ele se encaixa ali no meio de campo. Então, fora da área e entre a área de meio de campo, ele pode basicamente fazer todas as posições ali, entendeu? Ele não pode fazer centroavante, talvez não um ponta esquerda, talvez não com excelência, vamos assim dizer, e nem volante, mas ali toda aquela faixa do meio, ele pode fazer o seu corredor, enfim, ele pode desempenhar e performar ali em campo. Isso pode ser um outro fator. O que também pode explicar a falta de minutagem dele é também as trocas do comando técnico e a falta de espaço para ele. Eu estava anotando aqui, inclusive eu vou dar uma olhadinha se vocês me permitem. E até se ele jogou esse ano no Sport 16 jogos, com 3 gols e uma assistência. Quem vê vai dizer, poxa, 16 jogos, basicamente quase um turno do brasileiro. Mas quando a gente vai desmembrar esse dado e ver em minutagem, ele tem 581 minutos em campo. E a gente ainda pode desmembrar um pouco mais. Convertendo esse tempo de 581 minutos para 90 minutos, que é o tempo de uma partida fora os acréscimos, o tempo que Atencio teve em campo é o equivalente a 6 jogos em um tempo. Pode ser o primeiro e o segundo tempo da sua preferência. Ou seja, em 6 jogos e meio não é o suficiente para ele desempenhar todo o talento e que fez chamar a atenção do esporte. Vamos ser sinceros. Enquanto isso, Lucas Lima está dominando o meio de campo, algo que não se justifica. Lucas Lima está ali, talvez, por pressão de empresário, eu não sei, esperança de que uma hora ele acorde do coma que ele está em campo, ou por causa do seu nome, sabe, de ele ser o Lucas Lima. Isso tira todo o fator de justiça e de que muita gente prega sobre meritocracia, que é uma questão muito complicada, não vou trazer aqui, mas trazendo para o esporte, a gente não vê a meritocracia sendo aplicada. A gente viu o Sérgio Oliveira tendo muito mais minutagem em campo, não fazendo valer o seu espaço. A gente está vendo o Lucas Lima dormindo em campo, segurando a bola, quebrando jogada, não chutando, fazendo toda aquela raiva que o torcedor já sabe. E a gente não consegue entender por que Atencio não ganha a sua possibilidade de desempenhar o talento que o esporte, que fez o olho do esporte brilhar. Quebra todo aquele paradigma sobre meritocracia. Com a lesão de Sérgio Oliveira, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar, se é caso de cirurgia, tudo indica que sim. A gente não sabe quando é que ele vai voltar. Dito isto, com a ausência de Sérgio Oliveira e o má futebol de Lucas Lima nessa temporada inteira, não é em certos jogos, é na temporada inteira, eu acho que é justo e necessário a torcida fazer pressão para que ele ganhe mais minutagem em campo.
Não dá mais para o Sport ser dependente de Lucas Lima e do que ele pode ou não performar em campo. Isso é loucura, isso está se mostrando loucura. O jogo que a Técio fez contra o Vitória, apesar de ter sido poucos minutos, foi o suficiente para você ver que ele tem margem de evolução. Não apenas por causa da sua idade, que ele é jovem, 23 anos, mas também pela questão de você rodar, testar, até encontrar um denominador que traga a evolução. Porque, minha gente, eu cresci com a frase de que futebol, ele é momento. Então, se o momento desse cara aqui é melhor que desse, mas esse não tem o apelo da torcida, esse não tem, sei lá, o da comissão técnica e esse tem, eu não quero saber. Esse tem que entrar em campo. Porque no final o futebol é resultado. E se esse entrega e esse não, por mais querido, por mais adorado, por mais boa praça que ele seja, a gente tem que focar no resultado. E dar oportunidade a Técio jogar e pôr o Lucas Lima no banco, para quem não quiser, para Daniel Paulista não quiser bancar os dois em campo, que eu não acho que os dois possam jogar, porque, como eu disse, Técio, ocupa a mesma faixa de campo que Lucas Lima, e Lucas Lima não está se fazendo merecer pela vaga dele em campo. Então, não dá nesse momento para apostar nos dois. Lucas Lima precisa pegar banco, não apenas por questão técnica, tática, mas também pela questão de ego. Lucas Lima acha, perdão pessoal, que pode dominar o meio de campo, que ali é a 10 de faixa dele. Ele não pode pensar, jogador nenhum é maior do que a instituição. Se Messi e Cristiano Ronaldo vier para o Sport, nenhum deles vai ser maior que o clube. Porque o clube é centenário, tem a possibilidade, a capacidade de viver mais outros 100 anos e assim construir uma história tão bela quanto o Cristiano Ronaldo e Messi têm no futebol. Obviamente, os títulos dele não vieram de forma isolada, não foi ele sozinho em campo, foi de forma coletiva. E é pensando no coletivo que a gente tem que entender que Lucas Lima está sendo danoso demais em campo. Demais. Então ele precisa ser sacado do time titular, ir pro banco, esfriar a cabeça, acertar as ideias, dele entender que o ego dele e qualquer potencial futebol que ele tenha, ainda na idade dele, não pode ser maior que o clube, não pode ser maior que o respeito que o clube tem por ele, e também não manchar essa passagem, a possibilidade do Sport disputar uma Série A depois de 3 anos, entende? E também dar oportunidade a alguém mais jovem que ele. Não somente para o jovem na questão discriminatória, é que Lucas Lima teve a idade de Técio e também passou pelo momento de querer se provar, de estar em um clube diferente, como por exemplo foi o Sport. Lucas Lima, ele veio do Inter, veio pro Recife ainda jovem, teve toda aquela desconfiança, teve oportunidade e fez valer, e teve uma primeira passagem que foi bacana, foi incrível, não vou dizer que foi linda, mas foi incrível. Teve uma temporada muito bacana no passado, mas a reta final da Série B já entregava o diagnóstico do que poderia ser a Série A. Apesar do gol dele contra o Santos, acho que foi no último jogo. Então o Lucas Lima viveu e experienciou o que a Técio está experienciando. Saindo da sua terra natal, indo para um lugar com um clima diferente, com uma realidade diferente, um clube de tamanho diferente e ter que desempenhar o melhor futebol. A diferença é que o Lucas Lima ainda veio emprestado, né? Veio de um time grande como o Inter, mas veio emprestado, podendo voltar. E a oportunidade que ele tinha no Sport era a oportunidade dele de conseguir a titularidade dele no Inter. Então, isso teve um peso maior. Então, é justo, necessário, é um dever moral de Lucas Lima entender essa situação e que está falando, e que está ouvindo o que eu estou falando, vai entender qual o papel que Lucas Lima poderia desempenhar. Afinal, ele é um dos capitães do clube. Ele deveria ter uma maturidade, um respeito e consciência sobre essa situação. Então, como eu disse, o que pode explicar é a língua, é o clima, é toda a responsabilidade do valor gasto nele, é a mudança de técnico e também a falta de espaço. Infelizmente, ele passou por uma lesão no começo da temporada, demorou a voltar, quando voltou não ganhou oportunidade, mas com o Daniel Paulista ele já veio ganhando espaço. Salvo engano, acho que já é o terceiro jogo que ele vem sendo acionado. E no jogo contra o Vitória ele fez ele teve bons momentos, ele chutou fora da área, ele armou, ele mandou passes. E Lucas Lima deveria ter feito isso. Uns passes que você vê que com a chapa do pé,
que é um passe de quem entende de futebol. Você olha e entende que aquele toque ali é diferenciado. Não estou dizendo que ele é o Messi, que ele é o Neymar, mas né, ele não é um cara qualquer. E é olhando isso, tendo essa perspectiva e outra, fazendo valer o investimento, é, é necessário e justo que ele tenha minutos em campo e que ele desempenhe o seu futebol. A gente esperar esse tipo de noção técnica, tática do presidente, de chegar para Daniel Paulista e falar, ó, esse cara aqui está sendo cobrado, esse cara aqui tem um valor alto de investimento e uma expectativa da torcida e do clube muito grande. Como vamos elaborar a sua inserção no time titular? A gente viu o Sérgio Oliveira, que esse ano o Sérgio Oliveira jogou mais do que Lucas Lima, mas ainda assim está jogando abaixo do esperado. Sérgio Oliveira não é assim, que também é assunto para outro dia. E é necessário entender que ele não é assim. E ainda assim ele ganhou bem mais oportunidades, também teve lesão, acho que lesões, duas eu acho. E enquanto o Atécio teve uma lesão, por mais séria que ela tenha sido, mas ele ganhou menos oportunidades do que Sérgio Oliveira. Porque Sérgio Oliveira é português, então tem toda essa ideia colonizada, eurocentista, de que o cara é português, toda aquela badalação, toda a grife, enquanto o Atécio, que é um moleque jovem, que veio de um clube pequeno, como o Central Córdoba. Ele, obviamente, foi revelado, como eu disse, pelo Independente, mas ele pouco a oportunidade ele teve a sua temporada de destaque no Central Córdoba, um time que é pequeno, chega pra cá, falando um idioma que não é seu, com uma grandeza comparada a Lucas Lima e Sérgio Oliveira que não tem, mas mesmo assim tem um futebol para ser tão hegemônico quanto eles foram essa temporada. Então é necessário fazer esse tipo de debate, é necessário fazer esse tipo de cobrança e é necessário tentar entender os fatores que vão além do técnico. O futebol ele é praticado por seres humanos. E os seres humanos, eles tendem a ter barreiras que, para mim e para você que está ouvindo e vendo, pode ser frescura, pode ser besteira, pode ser algo facilmente superado. Mas para outros não, entende? Então, quem vê pode até achar que ele pode estar vislumbrado. Nossa, um cara vindo da cidade que ele veio, do clube que ele veio, com a realidade que ele veio, sendo comprado por um valor assim tão alto, isso pode vislumbrar ele, deslumbrar no caso, perdão, o emprego da palavra errado, e aí ele acabar sendo tirado do eixo, podemos assim dizer. Então pode ser o fator psicológico, pode ser o fator técnico, pode ser o fator tático, pode ser a falta de uma justiça, de uma meritocracia, por assim dizer. Pode ser tudo isso junto e pode ser algum desses fatores que eu acabei não passando para vocês, porque não me veio à cabeça. Talvez a minha reflexão tenha sido tão profunda quanto poderia. E inclusive acabo deixando esse espaço aqui para vocês, deixarem comentários de vocês, o que vocês acham, se o meu comentário ele faz sentido, se a minha análise faz sentido, se eu esqueci de comentar algum ponto, ou se o que eu falei é tudo isso mesmo. E também vocês têm que falar, vocês concordam dele ter espaço no time titular? Já é hora de pôr a Atécio no time titular, já deu pro Lucas Lima pelo menos por hora, e que o momento agora é outro, então a peça fundamental no meio de campo precisa ser outra, porque assim, a gente começou a temporada, perdão, a volta da temporada, julho, esse mês de julho, com um buraco na defesa e um ataque inoperante. E muito foi falado sobre isso, sobre como o ataque do Sport é ruim. A gente tem o pior ataque de todas as divisões. Não, o segundo pior ataque, só perde pro Penedense da Série D. E também uma das piores defesas da Série A, perdendo pro Juventude. E assim, muita gente foca numa defesa sólida, com uma dupla de zaga, um trio de zaga, dependendo do estilo de jogo que você joga, do você como treinador no caso, ou um goleiro que é o paredão, enquanto lá na frente também tem que ter um cara que é artilheiro. Sendo que uma coisa que é passado batido é que no meio é muito importante, não o meio do cara que rouba, como o Rivera, mas de um articulador no meio de campo, que pega a bola do volante e distribui para os pontas, a depender do seu sistema tático, ou entrega para o centroavante. E Lucas Lima não está sendo esse meio campista distribuidor de passes. Não está sendo um finalizador. Ele não está sendo o cara das bolas paradas. Tá na hora da gente trocar. Então, talvez a solução da falta de gols do Sport não esteja necessariamente na titularidade de Romarinho.
ou de Derrick Lacerda. Eu não estou dizendo que não é necessário, tá? Estou dizendo que não passa somente por isso, mas passa por um bom meio-campista, distribuidor de bolas. Não está sendo o Lucas Lima, não está sendo o Sérgio Oliveira. Será que esse cara é Atêncio? Bom, eu espero que vocês comentem, compartilhem e curtam esse vídeo e digam aí o que vocês acham, né? E valeu pelo espaço, pessoal. Até a próxima. Tchau.